Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém! Eu pedi para vocês colocarem de pé, mas vocês todos de pé já, né? Vocês estão treinados já, né, irmãos? Glória a Deus. Antes de eu ler aqui, olha para o seu irmão que está do seu lado. Olha para ele, irmão. Não é para olhar para mim, não, viu? Coloca a sua mão sobre o ombro dele aí. Declare como ministro da palavra de Deus sobre a vida dele. Diga assim para ele: o segredo da vitória está na perseverança. Agora que vocês ouviram, eu quero que vocês falem com mais força, mais alto. Que é para ele ouvir e essa palavra não entrar no ouvido dele e sair pelo outro, mas ela tem que entrar e fazer morada no coração dele. Amém? Vamos lá, igreja. O segredo da vitória está na perseverança. Glória a Deus. Irmão, quem está com sua Bíblia aí, abre no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Deus é bom! 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Todos acharam? Você que não tem, chega perto do seu irmão aí que está com a Bíblia. Ou você que está com a Bíblia, chega perto do seu irmão que está sem também. Diz assim, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar. Porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos, dizendo: opa, peraí, irmão, eu errei aqui. 10 de novo, irmão. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, o que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Só até aí, irmão. Curva a sua cabeça, coloca a mão no seu coração, eleve seus pensamentos a Deus. Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, por essa palavra que o Senhor há de ministrar em nossos corações. Senhor, que a palavra entre no coração do Teu Filho, Senhor, que Ele tome posse e que ela faça morada, Senhor. Que todo eu venha cair por terra, Senhor, e que o Teu eu, o Teu querer e a Tua vontade venha ser feita sobre este lugar. E toma, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. E me usa, Senhor, para dizer, Senhor, não aquilo que o Seu povo espera ouvir, mas aquilo que o Senhor deseja falar através de mim. Amém. Antes de você sentar, dá uma linda salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Aqui, nesse tempo, Deus escolheu um homem para reinar sobre toda Israel.
Porque o rei que havia naquele lugar havia se esquecido de Deus, havia mudado os seus princípios, havia se afastado do caminho do Senhor. E de tanto esse homem zombar de Deus, Deus decidiu retirar o seu espírito sobre a vida dele. E no meio dos filhos de um pastor de ovelhas, Deus enxergou ali o coração de um rei. O que ninguém enxergava, Deus enxergou. E Samuel, quando entrou naquela casa, Samuel se admirou, né? Porque os filhos de Jessé, a Bíblia, pelo que ela nos diz, eram homens bonitos, homens fortes, homens de guerra. E naquele tempo os reis, 90% deles, pelo que diz a Bíblia, ou pelo menos pelo que eu li na Bíblia, eram homens fortes, homens guerreiros que sabiam lidar com espada, que sabiam lidar com homens, com conhecimentos, que tinham estratégias de guerra. Samuel, quando entrou, ele falou: opa, é esse. Esse é o cara aí que está entrando aí. Mas o Senhor foi lá: Samuel, não é esse. E quando chegou o último, aí Deus falou: é esse. Eu agora fico me imaginando como o profeta Samuel, olhando ali aquele homem entrando, porque o pastor de ovelha, a roupa dele era aquela bata, aquele vestido. Imagino eu querendo o passo todo sujo, seu cajadinho na mão, e o Senhor aponta e fala assim: esse aí, Samuel. Esse é o que eu vi com o coração do rei, que vai reinar sobre Israel. E ali foi derramado o óleo, o azeite, a unção, porque Deus assim o quis, assim o permitiu. E Deus ali ungiu a Davi. Naquele momento que Deus ungiu a Davi através da vida de Samuel, foi selada uma promessa sobre a vida de Davi, cujo ele seria rei de todo Israel. Israel era dividido em tribos, 12 tribos. E foi passando o tempo, Davi estava lá no pasto. Davi, irmãos, ele lutava guerras que ninguém via. A Bíblia nos conta apenas algumas. Davi enfrentou um urso, enfrentou um leão. Começa a viajar no tempo junto comigo, irmãos. Você enfrentar um urso e um leão só com um cajado na mão. Simbolicamente, o cajado ele representa a autoridade. Todos estão entendendo até aí? Davi usou aquele cajado. Tudo acontecendo lá com outro rei, o rei Saul. E Davi estava lá no meio do pasto lutando guerras que ninguém viu, irmãos. Mas ele estava lá firme e forte. Aí eu vejo uma coisa diferente. Porque Deus enxergou em Davi o coração de um rei. Todo mundo sabe que o pastor, ele pastoreia ovelhas. Não é isso, irmãos? E aí eu começo a imaginar Davi sendo pastor de ovelhas, sem nenhum conhecimento. Davi não entendia de guerra. Ele não era um soldado, ele não foi treinado para aquilo. Mas aí eu começo a ver a diferença do homem de Deus. Onde ninguém vê, Deus começa a enxergar. Está lá Davi, perde uma ovelha só. Davi vai lá, deixa todas as outras e vai atrás daquela ovelha. Se levanta alguém contra aquela ovelha de Davi, Davi vai lá e dá a vida dele por aquela ovelha. Já parou para imaginar, irmão, você dá a sua vida por um animal que foi feito para te satisfazer, para te alimentar? Não é isso que diz a palavra do Senhor? Que os homens foram feitos para dominar os animais. E agora eu vejo um pastor de ovelha dando a sua vida por amor a um simples animal. Deus começou a enxergar algo diferente. Na minha vida e na sua vida não é diferente. Nós lutamos guerras que ninguém vê. Ninguém enxerga a batalha que eu guerreio. Assim como não enxerga a batalha que você está guerreando aqui hoje. Ninguém sabe a dificuldade que foi para mim estar hoje aqui. Antes de eu vir para cá, eu estava no médico. Sabe o que minha médica falou? Você não vai sair daqui hoje não, você vai ser internado hoje porque você está com pneumonia. Eu falei: é mesmo, doutora? Espera aí, tá? Daqui a uma semana eu volto aqui para mostrar o meu raio-x e dizer para você o quanto meu Deus ele é poderoso e o que ele é capaz de fazer. E ela disse: assim eu termino então, com o maior prazer, doutora, pode me dar.
Sabe o que é isso? É fé, é certeza, da convicção daquilo que você vive. Davi conhecia a Deus. Davi era amigo do Senhor. Ele sentava, ó Deus, senta aqui do meu lado aqui. Davi estava aqui, Deus estava aqui. E aí, Deus, valeu pelo dia que o Senhor me deu, hein? Muito obrigado, meu Deus, porque hoje eu consegui derrotar um urso com um cajado. Muito obrigado, Senhor, porque eu derrubei um leão hoje com um simples cajado. Sabe o que é isso? É o mover de Deus. Foi passando o seu tempo e Davi estava lá. Ele já tinha recebido a unção. Só que ele ainda era um pastor de ovelhas. Aí você fala, como é que ele vai se tornar um rei? Se nem perto do palácio ele trabalha. Aí Deus começa a fazer o mover dele. Olha para o seu irmão que está do seu lado aí, querido. Fala para ele assim: irmão, Deus age de maneira imperceptível. Glória a Deus. Prestou atenção. Deus age de maneira imperceptível, ou seja, de uma forma que o homem não entenda, que o homem não perceba. Passou-se o tempo, Deus retirou o espírito dele da vida de Saul, e Saul se sentia perturbado, porque o espírito mau que o Senhor permitiu ali o perturbava. Em um desses momentos que Davi estava perturbado, um servo falou: meu senhor, eu conheço um jovem. Quem sabe se eu trouxer ele aqui, ele tocar um instrumento de harpa para o Senhor não vai se acalmar. E o rei, ouvindo aquilo ali, o rei falou: vai lá, mande trazer esse jovem. E aí lá, irmão, Saul manda chamar Davi, porque Davi era um tocador de harpa. Lembra que eu falei lá no começo? Ele lutava guerras que ninguém via. No tempinho de lazer dele, ele ia lá, ó, fazia um som. Adorava a Deus ali no meio do passo, onde ninguém via. Ele tinha um momento devocional dele. E aí Deus começa a agir. Traz Davi para onde? Para o palácio. Onde Davi estava, irmãos? Da onde que ele veio? Do pasto. Do pasto Deus traz ele para o palácio. Deus começa a mover uma situação. Na minha vida e na sua vida hoje não é diferente. Eu tenho certeza que se você entregar o seu coração ao Senhor, Deus vai começar a mover a sua situação. Vai tirar você do pasto e vai trazer você para o palácio. E foi passando o seu tempo, Davi estava lá. Davi era músico. Quando o rei se sentia perturbado, opa, chama Davi. Olha o que Davi fazia. Davi tocava. Mas Davi simplesmente não tocava somente para o rei. Naquele momento Davi adorava ao Senhor. E na mesma hora, meu querido, a Bíblia nos relata que aquele espírito mau saía do rei Saul. E começou-se naquele lugar, em Israel, uma grande guerra entre um povo conhecido como filisteu. Era um povo que odiava os israelitas. É tipo Palmeiras e Corinthians, irmão. Se você passar com a camisa do Corinthians lá e eu estou passando com a do Palmeiras aqui, nós vamos arrebentar você. Não vai ter pra onde você correr. Naquele tempo era assim. Era olho por olho, dente por dente. Ou eu te mato ou você me mata. E aí Deus começa a fazer o mover dele e começa a provar Davi. Lembra? Davi era um pastor de ovelha, ele é chucro. Ou seja, ele não tinha conhecimento nenhum de guerra. Ele não sabia lidar com a arma da Bíblia. A Bíblia nos explica que ele nem mesmo sabia segurar uma espada. Alguém tem noção de quanto que pesa uma armadura aqui? Aquelas armaduras pesavam mais de 50 quilos. Você imagina você com corpo. A Bíblia nos diz que Davi era um homem de baixa estatura. Então você imagina um homem de baixa estatura com uma armadura de 50 quilos ou mais. Carrega-se mais um escudo, que pesa assim uns 20 quilos. Mais uma espada. E você imagina agora um pastor de ovelhas com uma armadura. É difícil da gente imaginar isso, né? E aquela guerra começou a morrer muita gente. E aí o gigante Golias, que era um filisteu, se levantou e falou assim: ó, o negócio é o seguinte, vamos acabar com essa guerra hoje. Ó, Saulo,
Escolhe lá o seu melhor soldado, mas eu quero que você escolha o seu melhor, e eu vou representar o meu povo. E aquele que vencer, se eu vencer você, o seu povo será meu escravo, e nós dominaremos essa terra. E se o seu melhor guerreiro vencer, nós seremos os seus escravos. Vocês dominarão as nossas terras. Capítulo 16, versículo 42. Oh, 17. 17:42. Diz assim: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porquanto era jovem, ruivo de boa aparência. E disse o filisteu a Davi: sou algum cão para que viesses a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse, porém, Davi ao filisteu: vem a mim, e darei a carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Lembra, Davi era Davi, não era isso? Ele não era um pastor? O que o filisteu disse que ele tinha na mão? Você leu comigo? Você acompanhou a leitura comigo, irmãos? O que o filisteu disse para ele que ele estava na mão? Paus. Você lembra o que o pastor de ovelha carrega sempre do lado dele? O cajado. Aquele pedaço de pau representa a autoridade sobre a vida dele. E o que Davi disse quando viu o gigante? Ei, gigante, fala para você de olho fechado assim, ó. Imagina agora o seu problema, porque o gigante Golias era um problema para o povo de Israel naquele tempo. Ele era um problema na vida de Davi. Eu me coloco agora como Davi olhando para aquele cara. A Bíblia nos relata que os filisteus eram um povo muito alto, e um gigante, a gente imagina um homem acima de 2 metros e pouco. E Davi dizendo assim pro problema dele: ei, problema, você é grande, não é problema? Você vem aí com espada, com escudo, problema. Mas aí, problema, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, e ainda hoje Ele entregará a sua cabeça sobre a minha mão. Ei, querido, não se prostre diante do seu problema, não. Davi não se prostou, e a Bíblia nos relata que com um simples pedaço de pedra, sem uma espada na mão, porque lembra, Davi era um pastor, Davi não aguentava carregar aquelas armas, era muito pesado para ele, ele não era um soldado, ele não estava acostumado com aquilo. Davi, com um simples pedaço de pedra, a Bíblia nos relata que aquela pedra ficou no meio da testa do gigante. O gigante caiu por terra, e com a espada do próprio gigante, Davi arrancou sua cabeça e a pendurou. Naquele tempo isso era um troféu, a cabeça de um grande guerreiro, de um general, de um rei. O povo que vencia uma guerra pendurava a cabeça deles lá para dizer assim: opa, a gente venceu eles, pode vir mais. Pode vir. Davi era assim, irmãos. Caiu o gigante, ele falou: pode vir mais. Eu vou em nome do Senhor, pode vir que eu estou forte. Lembra lá no começo, irmão? Davi recebeu a unção de um rei. E dentro do palácio as pessoas começaram a se manifestar contra Davi, a se levantar contra ele, dizendo: ei, rei, ele quer tomar o seu lugar, rei. Ei, rei, ele está querendo tomar o seu lugar. Davi vai se apossar de tudo que é seu, rei. E aí começa uma grande perseguição contra a vida de Davi. E Davi sai correndo dali, sai como um bandido, como um traidor. E Davi vai para o deserto, e lá ele é perseguido. E Davi vai para outras terras, e lá ele também é perseguido. Irmão, não importa onde você vai não, irmão. Enquanto você não encarar o seu problema de frente, você vai continuar sendo perseguido. Teve uma hora que Davi: opa, vou encarar o meu problema de frente. Lembra o que Davi falou? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos.
Ele tinha convicção que o Deus dele o honraria. E foi passando-se o tempo, aquele rei veio a morrer. Deus permitiu que aquele rei viesse a óbito. E aí começa o beijo de Deus, lembra? Deus age de maneira imperceptível, de modo que homem algum perceba. Davi saiu como um bandido. No meio desse deserto, Deus ensinou a Davi a guerrear. Deus deu estratégia para Davi. Fez Davi um homem forte. Fez Davi um homem corajoso. As pessoas não temiam o nome de, nem mesmo até de Israel. Temiam a Davi e o Deus dele. Não vou contra Davi não, porque Davi tem um Deus lá, meu, que o Deus dele ganha de tudo. Ganha de todos. Até mesmo os seus inimigos queriam ser amigos de Davi, porque ali havia unção. Lembra lá? No versículo 7 do 16, se eu não me engano, que diz, no último versículo, se eu não me engano, do 16, deixa eu achar aqui, no versículo 13 do capítulo 16, na parte B do versículo 13, Samuel derramou uma unção sobre Davi. E aí vem o detalhe que Deus ministrou sobre a minha vida e sobre a sua vida. E o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Ou seja, já não vivia mais o homem ali, mas vivia a presença de Deus sobre a vida dele. E Davi foi dali, subiu para Hebrom com seus companheiros. Mas antes de subir, ele orou ao Senhor, perguntando para o Senhor se era a permissão dele para que ele subisse. Davi tinha reverência, Davi tinha amor. Ele tinha temor ao Deus dele, porque ele sabia e reconhecia que ele não era nada sem o Senhor. Irmão, antes de você tomar uma posição, de você fazer qualquer coisa, reconheça diante do Senhor que você não é nada, que você não é ninguém. Davi reconhecia isso no coração dele e dizia para o Senhor, ele declarava: Senhor, eu não sou nada sem ti. Era uma convicção que ele sabia que tudo que ele tinha vinha do Senhor. Era uma certeza que ele tinha no coração dele. E lá na cidade de Hebrom, Deus ungiu Davi rei. E entre a primeira cidade de Judá, que foi a primeira cidade onde Davi reinou, a Bíblia diz que houve uma grande festa e Davi foi ungido a rei ali. Mas a obra de Deus ainda não estava completa. Mas em momento algum você vê aqui Davi: ó Deus, você falou que eu ia ser rei de Israel. Ó Deus, você me deu uma cidade para me tomar conta. Qual é a sua, Deus? A minha vida e a sua vida não está muito diferente não, irmão. Tem diferença daquele tempo para os dias de hoje? Quantas vezes a gente quer uma bênção, a gente quer um emprego almejado, só que você está lá na empresa como ajudante. Ô Deus, você falou que ia ser patrão e ainda estou como ajudante. Ei, você lembra o que Davi passou? Ele era um pastor de ovelhas, não era? Virou um guerreiro. Deus começou a dar estratégia para ele guerrear. Deus começou a dar conhecimento para ele, porque os pastores geralmente eram um povo chucro, sem conhecimento nenhum. Deus capacitou ele e fez ele passar por diversas situações para que ele chegasse onde ele chegou. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1. A Bíblia nos diz que Davi foi ungido a rei sobre toda a Israel. Você lembra lá a promessa que Deus fez lá no começo? Deus ungiu a Davi e disse: Davi, você vai ser rei. Você vai reinar sobre toda Israel. A Bíblia não diz em momento algum que Davi reclamou, que Davi murmurou. Pelo contrário, Davi escreveu 150 salmos. Não é isso, Tiago? Ele é o filho dele. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A irmã Lúcia acabou de ler isso aqui. Davi lá sendo perseguido: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, em verdes pastos tu me faz andar. Salmos 40, irmão. Espera com paciência no Senhor. Davi foi paciente, irmão. Em momento algum ele deixou de perseverar. Ele só alcançou o melhor de Deus porque ele perseverou em seguir ao Senhor. É diferente dos dias de hoje. Você quer receber o melhor do Senhor? Você quer alcançar a promessa que Deus te fez? Irmão, aqui ó, faz como Davi. Persevera em seguir ao Senhor. Deus fez uma promessa na minha vida. Eu tinha 16 anos, eu nunca esqueci. Ela não se cumpriu ainda, mas Deus está me preparando.
para que ela seja cumprida. Eu vou trabalhar onde eu sonhei em trabalhar, onde Deus disse que eu vou trabalhar. Não é tempo ainda, porque Deus está me preparando, Deus está me dando conhecimento para que eu trabalhe com aquilo que eu quero, que meu coração deseja. Mas se eu não perseverar no Senhor, eu vou conseguir, igreja? Então o segredo da vitória você já tem. Vira para o seu irmão e fala para ele de novo: irmão, com fé, irmão, com fé, irmão, o segredo da vitória é perseverar e seguir ao Senhor. Aleluia. Dá uma linda salva de palmas para o Senhor, né, meu filho? Se coloca de pé aqui, coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos agora. Talvez na sua vida Deus fez uma promessa dizendo que você viverá o melhor. E você, por não estar vivendo ainda, desistiu, parou pela metade do caminho. O Senhor hoje nessa noite te trouxe aqui para que você ressuscitasse os seus sonhos dentro do seu coração, para que você se tornasse novamente um homem vivo, uma mulher viva, cheia de esperança. Davi não deixou em nenhum momento que a promessa dele se calasse. Não deixou que aquele sonho de menino de um dia ser rei morresse no seu coração. Mas ele perseverou em seguir ao Senhor. Ele deu o melhor dele, o que ele tinha. Davi era um pastor de ovelhas. E ele cuidou de toda Israel. Lembra, Davi dava a vida dele por aquilo que ele fazia. Começa a dar a sua vida por aquilo que você faz. Se você é músico da casa do Senhor, dá a